Já na época do Novo Testamento, tinha gente querendo ser apóstolo, não é? A gente lê lá na 2 de Coríntios, capítulo 11, verso 5, capítulo 11, verso 13, capítulo 12, verso 11, Paulo se referindo a falsos apóstolos, ou superapóstolos de maneira zombeteira. Quando a gente lê o contexto, a gente percebe que eram pessoas que estavam se infiltrando na comunidade de Corinto, reivindicando ser apóstolos de Jesus Cristo, ensinando uma outra doutrina, apresentando credenciais do tipo sinais, prodígios e revelações, e que tinham um pedigree hebraico, eram hebreus, que forçou Paulo a provar que ele também era apóstolo e muito mais. Paulo cita a visão que ele teve, foi levado até o terceiro céu, e cita assim meio que a contragosto, obrigado, né, a fazer isso. Fala dos sinais e prodígios que ele realizou como sendo marcas do seu apostolado, e acrescenta uma coisa que ele considera como marca do apostolado e que aqueles apóstolos não tinham: os seus sofrimentos por Cristo. Isso aqueles falsos apóstolos não tinham, o quanto ele sofreu por Cristo. Aí daí ele dá 3 vezes na carta, 2 vezes na carta, na segunda. 2 relações dos sofrimentos que ele passou. Lembra? 3 vezes pereci no mar, levei 30 chibatadas menos uma, desci por um cesto, desci num cesto, numa muralha, o espinho na carne. Ele considera todos estes sofrimentos como sendo a marca do verdadeiro apóstolo, que aqueles falsos não tinham. Eles eram falsos, não é porque a doutrina deles era falsa, eles eram falsos porque eles não eram apóstolos, eles não tinham as credenciais verdadeiras do apostolado. É nesse sentido que eles eram falsos. Então, Paulo já teve que enfrentar isso. Quando João escreve o livro de Apocalipse, Jesus manda que ele escreva uma carta à igreja de Éfeso, e onde Jesus aprecia a igreja de Éfeso, dizendo assim: você colocou à prova os que dizem ser apóstolos e não são, mas são mentirosos. O livro de Apocalipse foi escrito aí, talvez, na década de 80, não é? Numa estimativa um pouco mais aberta, alguns acham que é bem mais cedo, mas vamos supor que seja na década de 80, que João escreveu o Apocalipse. Então, já naquela época, os apóstolos já tinham morrido, menos João, ele deve ter sido o último, não é? João já teria que enfrentar gente que reivindicava o título de apóstolo. E esse pessoal estava na igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso examinou, na certa deveria saber quais eram as credenciais, e disse: esses caras são mentirosos, eles não são apóstolos. Então percebam que o desejo, a atração pelo ofício, quando esse pessoal queria usar o título de apóstolo, não era no sentido de missionário, não era no sentido de enviado de uma igreja para cumprir uma tarefa, mas era no mesmo sentido dos 12 apóstolos de Cristo, com toda a autoridade, enviados de Deus, autorizados por Ele, como os 12 Paulo. Era nesse sentido, senão não se justificaria a confusão armada por Paulo contra eles e João no livro de Apocalipse.